percebe, pastor Oswaldo, nesse texto em questão, é o domínio de Satanás na vida deste homem. Satanás, ele controlava as atividades desse homem. E se nós olharmos a fundo, nós vamos ver algumas características que dominava a vida daquele homem por meio das forças e do poder do diabo. E a primeira dela, ele domina as pessoas através da possessão, de possuir o corpo, de possuir o intelecto, as faculdades mentais. Repare que ele dominava aquele homem por espíritos imundos, mais precisamente, uma legião de demônios dominava aquele homem. Uma legião em torno de 6.000 soldados romanos. Uma centúria, 100 homens. Uma legião, 6.000 homens. O texto diz que uma legião de demônios assolava aquele homem, dominava aquele homem, enjaulava aquele homem. E a possessão demoníaca não é um mito, não é uma utopia, não é uma ilusão, irmão Luciano, é uma triste realidade. E quais são as características que dominam a pessoa endemoniada? Dentro desta primeira característica, quais são as áreas? Primeiro, uma pessoa possessa tem dentro de si uma entidade maligna. São suas palavras e suas atitudes, elas são dominadas por estes espíritos imundos. São dominadas por Satanás, que estão atuando dentro dele. Ele é um tapete que Satanás pisa e faz o que quer. Ele é um brinquedo nas mãos de espíritos assassinos. Repare aí, capítulo 5, verso de número 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, possesso por uma legião, entidade maligna. Verso de número 9, perguntou-lhe: qual o teu nome? Ele respondeu dizendo: legião é o meu nome, porque somos muitos. Então aquele homem, ele era dominado por uma entidade, legião de demônios assolava a vida daquele homem. Segundo, uma pessoa possessa manifesta uma força descomunal, fora do comum, incontrolável. Ninguém consegue detê-lo, ninguém consegue prendê-lo, nem as cadeias prendiam esse homem. Reparei o verso de número 3 e o número 4, o qual tinha uma morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Os guardas da cidade não davam conta deste homem, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, o tranquilizar. Um homem dominado por uma força diabólica descomunal. Terceiro, uma pessoa possessa tem frequentes ataques de raiva, acessos de raiva. O Evangelho de Mateus, que também faz menção desta passagem, no capítulo 8 e no verso 28, diz que a fúria dele era tão grande que ninguém passava pelo caminho daquele homem. Ninguém conseguia passar perto dele, diante da legião que o dominava. Quarto, uma pessoa possessa, ela perde o amor próprio. Cuidado. Aquela pessoa, ela
vivia se ferindo e andava nu pela cidade. Reparei o verso de número 3 novamente, o qual tinha suas moradas nos sepulcros, no sepulcro, e ninguém com cadeias o podia alguém prender. Verso 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, gritando e ferindo-se com pedras. Se automutilava, se destruía o corpo, destruía o bem criado por Deus, corpo humano. E 5, uma pessoa possessa, ela pode revelar conhecimento sobrenatural por clarevidência, isto é, a capacidade de ver coisas não naturais, ou adivinhação. É o mesmo espírito da menina que andava atrás de Paulo dizendo: esses homens aí são homens de Deus. Mas Paulo, tendo discernimento, sabia quem estava dominando aquela jovem. Aquela jovem com poderes sobrenaturais, por clarividência, tinha espírito de adivinhação, diabo puro que dominava. Quando aquele homem foi ter com Jesus, ele se prostrou, ele correu. E ele o adorou. A ideia ali de adorar é se prostrar. Ele se prostrou diante de Jesus. O espírito que o dominava o impeliu a prostrar-se. E o espírito que o dominava clamou com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Lá no verso 7. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe o homem que chegou em Gadara. Ele sabe quem está ali. E aquele espírito imundo que está atormentando aquele homem sabe o efeito e o poder daquele que chegou em Gadara. E é por isso que ele corre, se prostra. E ele usa uma expressão muito comum no Antigo Testamento: Filho do Deus Altíssimo, que os israelitas usavam para se referir a Deus. E a ideia aqui de conjuro-te representa uma linguagem de expulsar demônios. Satanás sabia que era irredutível a ação de Deus para transformar a vida daquele homem. Nada do que Satanás fizesse iria impedir a libertação daquele homem. Nenhuma ação do diabo poderia impedir um milagre da libertação e da salvação na vida daquele homem. Segunda característica da ação de Satanás: ele arrasta as pessoas para a impureza. Se nós olharmos o texto, nós temos aqui uma tríplice ideia de impureza. Primeiro, local. Os gentios consideravam qualquer local fora do território de Israel impuro. Segundo, a segunda ideia que nós temos aqui: o túmulo, local de impureza. E por fim, a possessão que o dominava. O problema estava armado. Aquele homem estava separado de Deus. Uma vida sem esperança. Uma vida sem sentido, irmão Jair, de mudança. Só Deus podia fazer alguma coisa em Gadara. Só Deus podia fazer alguma coisa na vida daquele homem. E parece que nós temos os mesmos problemas neste século atual. Se nós olharmos, algumas pessoas, só Deus, só o Espírito Santo para transformar, só Deus para entrar neste quarto escuro, só Deus para entrar neste beco sem saída e transformar esta vida possessa, e transformar esta vida que está totalmente emaranhada pelo diabo. E Deus
pode fazer, porque todo o poder pertence a Ele. Deus foi em Gadara, ninguém tinha ido em Gadara. Deus resolveu ir, o próprio Cristo. Resolveu ir em Gadara por causa de um homem. Terceiro lugar, Satanás torna as pessoas violentas. Aquele homem se tornou um problema para a família, não podia mais ficar em casa. Aquele homem se tornou um problema para a sociedade. Ele não podia conviver em sociedade. Tinha que viver afastado. Então o único lugar que ele cabia era o cemitério. Eram as tumbas daquela cidade. Quarto, ele atormentava as pessoas. E me parece que nós vivemos a mesma realidade de padrão que aquele homem vivia. Pessoas atormentadas, pessoas inquietas, vivendo nas regiões sombrias da morte, sem família, sem liberdade, sem dignidade, sem cuidado próprio, sem amor próprio, ferindo-se a si mesmo e espalhando terror aos outros. Pessoas que estão vivendo no mesmo padrão daquele homem. Mas se nós olharmos mais adiante das características de Satanás, do pecado que dominava aquele homem a ponto de não haver esperança, Jesus passou a outra margem para soprar vida. Jesus passou a outra margem para soprar perdão à alma sombria deste homem. Jesus passou a outra margem para trazer libertação a este homem que estava cativo. E aonde Jesus chega, coisas fundamentais acontecem. Primeiro, Jesus libertou este homem da escravidão do diabo, dos demônios. Jesus libertou aquele homem das algemas que o aprisionavam sobre o domínio de Satanás. E o interessante é que João, quando escreve na sua primeira epístola, em 1 João capítulo 3, verso 8, a parte B, ele diz: por isto, ou para isto, que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo, elas podem ser poderosas, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. As obras do diabo, elas podem ter força de destruição, mas o nosso Deus tem o poder da restauração e da transformação de vida. Não há espaço para Satanás aonde Jesus chega. Nós falamos semana passada que aonde a voz de Deus chega, a voz do diabo se cala. Tanto é que aqui no capítulo 5 não teve entrevista. Jesus não dá voz para Satanás, não. Satanás é o pai da mentira. Tudo que ele falar é mentira, é engano. E tem gente que quer dar voz para o diabo, voz para ele falar. Não. Jesus nunca deu liberdade para o diabo falar. Ele expulsava, ele mandava se calar, cala-te. Aonde Jesus chega não há espaço para o diabo. Aonde ele chega os demônios tremem. Aonde ele chega os cativos são libertos, as correntes se quebram, as algemas que aprisionam, o pecador dominado por Satanás se quebram, porque toda autoridade e poder está sobre Jesus. Mateus 28 e 20, toda autoridade, não é pouca autoridade, não é alguma autoridade, é
toda a autoridade está sobre Jesus. E ele disse: toda a autoridade foi me dada nos céus, na terra, qualquer espaço do planeta, da atmosfera, do mundo, está sujeito à autoridade de Jesus. Então toda a autoridade pertence a ele. E aonde ele chega, a autoridade chega junto. Aonde ele chega, o poder chega junto. E aonde ele chega, Satanás tem que sair. O inferno tem que bater em retirada. Segunda coisa fundamental que acontece: Jesus devolve a este homem a dignidade. E se você reparar no texto, 3 coisas vão nos chamar a atenção quando Jesus liberta este homem. Este homem que não sentava. Este homem que era um desvairado, louco, que pegava as pedras para se ferir e andava pelas tumbas e atormentava aquela cidade. Este homem agora, depois de liberto, tocado por Jesus, está sentado aos pés de Jesus. Segundo, este homem que andava nu, este homem que não tinha mais nenhuma dignidade, este homem agora encontra-se vestido. E aqui nós encontramos uma conversão radical e uma prova cabal de conversão, uma mudança radical. Aquele homem que andava nu, agora está sentado, vestido e, por último, em perfeito juízo. Suas faculdades mentais restauradas, a mente daquele homem restaurado. Aquele homem agora está olhando para Jesus e ele sabe quem está na frente dele. Não é mais o diabo que domina ele, não é mais o inferno que domina ele, não é mais o pecado que domina ele, porque Jesus chegou em Gadara e operou o milagre da libertação, e operou o milagre da salvação. E aquele homem agora está sentado, calmo, pacífico, tranquilo. Aquele homem está vestido, está digno, não é mais um indigno andando pela cidade. E aquele homem está com as suas faculdades mentais restauradas. O nosso Jesus, quando chega, ele faz uma obra completa na vida do homem. Você foi restaurado de forma completa. Você foi transformado de forma completa. O juízo foi restaurado. A nudez ou a vergonha do pecado arrancada. As prisões que lhe algemavam foi arrancada, foi tirada. E você está sentado como Maria aos pés de Jesus para aprender um pouco mais da presença dele. Um pouco mais da palavra dele. Você não tinha condições nenhuma de estar aqui. Você não tinha condições nenhuma de ser salvo. Você não tinha condições nenhuma de se libertar. Mas Jesus chegou em Gadara. Mas Jesus chegou aonde ninguém chegou. Mas Jesus foi aonde ninguém ia. Mas Jesus tocou aonde ninguém tocava. Jesus foi libertar onde ninguém vai. Jesus foi ao teu encontro. Aleluia, aleluia. Você era para ser condenado ao inferno. Você era para ser condenado a passar a eternidade atormentado. Mas Jesus teve um encontro contigo. Aleluia. Jesus transformou a tua alma, te libertou do fracasso,
isso, te libertou do pecado, te libertou da prisão, da dependência química, te libertou da prisão do álcool, te libertou da prisão do ódio, te libertou da prisão da escassez e trouxe para você salvação. Aquilo que Jesus disse a Zaqueu: hoje chegou salvação à sua casa. Jesus também disse para a tua vida, Jesus também disse para a tua casa: hoje chegou libertação para esta casa, hoje chegou salvação para esta casa, hoje chegou o milagre nesta casa, hoje chegou a cura espiritual nesta casa, hoje as algemas caíram por terra, porque eu entrei dentro desta casa. Aleluia! Quantos pode glorificar ao Senhor por isso? Quantos pode? Terceiro lugar de coisas fundamentais que acontece quando Jesus liberta alguém. Quando Jesus faz a obra na vida de alguém, Jesus deu àquele homem liberto, transformado, em perfeito juízo, uma missão gloriosa. Jesus deu a ele uma missão: volta para a tua casa, vai pregar para a tua família, e vai pregar na tua cidade. Vai falar do que eu fiz na sua vida, lá para a sua família. Sua família há muito tempo não sabe aonde você está, quem você se tornou. Você foi expulso de casa, agora volta lá. E mostra aquilo que eu fiz. Mostra aquilo que eu te tornei. Um homem e uma mulher de Deus. Aquele homem tentou seguir a Jesus e disse: deixa eu te seguir. Não. A tua missão é outra. Você vai me seguir levando salvação na tua casa, na tua família, na tua cidade, na rua que você morava. É para lá que você vai. Jesus deu àquele homem uma missão. Um homem dominado pelo diabo. Um homem dominado por legião de demônios. Um homem aprisionado, acorrentado. Agora livre, Luciano. Agora transformado. Agora voltando para casa com perfeito juízo. Agora voltando para casa sarado. Eu penso ou imagino, a Bíblia não nos dá esta informação, mas eu consigo pensar ou imaginar esse homem chegando na sua casa. Porque o verso 20 vai dizer que ele anunciava o Senhor em Decápolis, na sua terra, na sua casa. Mas eu imagino aquele homem chegando, aquele homem se aproximando. Olha lá, o fulano que saiu daqui fugido, que nós não aguentávamos mais, que nos atormentava, mas olha o fulano vindo ali. E o interessante, que todos se maravilhavam porque conheciam ele. Sabiam quem ele era. E quando ele falava com autoridade dada e delegada por Jesus, de uma missão que Jesus deu a ele. E quando ele falava, as pessoas se maravilhavam, mas não era este homem atormentado, que vivia nu, que se feria com pedras. Não é mais. O que vocês estão vendo aqui agora é alguém mudado, transformado, liberto e que tem uma missão de pregar o evangelho para vocês. O maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é ele receber Jesus na sua vida. O maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano é ele ser liberto das algemas do diabo e da prisão do pecado.
E aquele homem alcançou tal milagre. Aquele homem alcançou tal benevolência de Jesus. Mas o capítulo 5 vai registrar algo intrigante. Porque 3 pedidos foram feitos, 2 atendidos e 1 indeferido. Em primeiro lugar, Jesus atendeu o pedido dos demônios. Verso 10 e 12. Vamos ler? Qual foi o pedido? E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Agora o verso de número 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. A pergunta é um pouco intrigante, ela é discutida no campo teológico, por alguns teólogos há certo tempo. Mas eu sigo o ponto de vista de um expositor das Escrituras. E nós temos aqui 5 narrativas que vão atentar para este pedido que Jesus atendeu. Primeiro, para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem. Jesus quis mostrar para aquela cidade, para os discípulos que estavam ali, o potencial destruidor que agia naquele homem. O gadareno não estava fingindo, não era encenação. Não, os demônios não são seres mitológicos, eles são reais, eles existem. A possessão demoníaca não é uma fantasia. O poder que estava na vida daquele homem foi capaz de destruir e de eliminar a vida de 2.000 porcos que se enveredaram a um precipício. Jesus quis mostrar o potencial destruidor que agia na vida daquele homem. Como as pessoas brincam, como as pessoas neste mundo aí fora brincam, não sabendo o potencial destruidor de Satanás, do diabo. Segundo, para revelar àquele homem que o poder que o oprimia tinha que ser vencido. Que o poder que o amarrava tinha que ser vencido. Então a libertação de Jesus foi real, concreta e perceptível. Todos viram. A cidade viu. Os discípulos que estavam com Jesus viram. Para mostrar, terceiro, para mostrar a população da cidade, a população de Gadara, que para Satanás um porco e um ser humano tem o mesmo valor. Tem a mesma significância. Quarto, para revelar a escala de valores dos gadarenos. Aquela cidade amava mais aos porcos do que a Deus e ao próximo. Porque Jesus opera um milagre na vida daquele homem. Só que a cidade não fica contente. O Deus daquela cidade é o dinheiro. William Barclay, um escritor, diz que os gadarenos, ao expulsarem Jesus, estavam dizendo: não perturbem nossa comodidade. Preferimos que deixem as coisas como estão. Não perturbem nossos bens. Não perturbem nossa religião. Horas, para nós é mais importante o dinheiro e a nossa religião do que a transformação de um homem. Ele já vivia no cemitério e nas tumbas da cidade. Para nós o lucro é mais importante do que a transformação na vida de alguém, do que a mudança na vida de alguém. Então aquele milagre ou aquela transformação mostrou o real coração daquela cidade e dos gadarenos. Quinto, para mostrar que os demônios estão debaixo da autoridade
de Jesus. Os demônios sabem que Jesus tem poder para expulsá-los e mandá-los para o abismo. Primeiro, Satanás já sabe o seu destino. Segundo, ele quer levar o máximo de pessoas que ele puder. Satanás já sabe o seu fim. Ele já sabe o seu real destino. Então ele engana. Ele é sutil. Ele é sagaz. Ele é perspicaz. E é por isso que ele vem com fúria para atormentar e para levar o máximo de pessoas que ele puder ao abismo, ao lago de fogo. É por isso que quando Jesus chega, ele treme, estremece, porque ele sabe que aonde Jesus chega, haverá libertação. Aonde Jesus chega, haverá salvação. Aonde Jesus chega, haverá mudança. O segundo pedido que Jesus atendeu, ele atendeu aos pedidos dos gadarenos. Os gadarenos expulsaram Jesus da sua terra. Não queremos o Senhor aqui, verso de número 17. E começaram a rogar-lhe que saísse de seu território. Não queremos o Senhor aqui. E olha que eles se maravilharam. Mas o fato de eles se maravilhar não mudou a mentalidade deles em relação ao poder de Jesus de transformar a vida de alguém. Eles preferiram que Jesus saísse da sua casa, da sua terra, do seu território. Jesus atendeu o pedido. Aonde Jesus não é bem-vindo, ele não fica. Jesus, ele não está, embora ele seja onisciente e onipresente, tem locais que Jesus não vai. Tem locais que a presença dele não está. Se ele entra, é para transformar e arrancar, não é para ficar. Jesus foi no cemitério para tirar um homem vivo da morte. Só que Jesus não ficou no cemitério. Jesus não fica num ambiente de morte. Jesus só foi para libertar, mas Jesus não permaneceu ali. Jesus não ficou ali. Jesus não permaneceu em Gadara. Em Gadara, somente um homem foi transformado, ou dois, porque Mateus fala de dois. E daí também há alguns debates em relação a isso, simples de resolver. Um era mais atormentado do que o outro e clamava mais alto do que o outro. Por isso que Marcos resolveu dar atenção mais para esse do que para o outro. Mas havia dois. Mas Jesus, ele entrou em Gadara, libertou aquele homem. Não me querem aqui? Tranquilo, eu não dependo de carência. Eu não dependo do amor de ninguém. Eu amo, mas não dependo do teu amor para existir ou para sobreviver como Deus. Se você não quer, problema é seu. Se Gadara não me quer aqui, eu não vou ficar em Gadara. Estou indo embora, eu vou para Cafarnaum. Interessante, que em Gadara ele não foi recepcionado. Em Cafarnaum a multidão esperava ele. Uma multidão o aguardava. De gente que quer Jesus. De gente que quer amar Jesus. De gente que quer ser como um gadareno. Eu fui, não sou mais. Eu fui atormentado, não sou mais. Eu vivia preso, não sou mais. Eu vivia enjaulado no pecado, não vivo mais. Terceiro pedido, que aqui nós já comentamos, Jesus não permitiu que aquele homem o seguisse porque o credenciou como um missionário para a sua família e para
a sua terra. Entenda que quando Jesus age na sua vida, a sua família, os seus, tem que ver a mudança que ocorreu na sua casa, porque eles te conhecem. Sua família te conhece. Sabe o problema que você era. Sabe as dificuldades que eles enfrentaram por causa de você. Então, os primeiros a ver o resultado da transformação daquele homem foi a sua família. Jesus disse, não, eu não quero que tu me siga, mas eu quero que tu me siga de forma diferente. Ok, para onde é que eu vou? Família. Volta para a tua casa. Te apresenta para a tua família. Mostra aquilo que você se tornou. Mostra o homem de Deus que você se tornou. Mostra a pessoa salva em Cristo que você se tornou. Vai para a tua casa. E ele chegou em casa e já começou a pregar. Ele chegou na cidade, pregou para a cidade. E todos viram o resultado de Deus na vida daquele homem. Tem algumas pessoas que olham para você e até hoje não acreditam como que você mudou. Tem algumas pessoas que olham para você e ainda pesam a acreditar. Eu conheci. Sabia quem era. Se tornou uma referência, se tornou um exemplo. Quem diria que você seria aquele que iria orar pela tua família? Que eles iam ligar para você? Que eles iam lhe chamar? Eles iriam dizer, chama o Osvaldo, ele vai orar pela nossa família. Liga para ele. Liga para a Mara. Porque ela virou a mulher de Deus. E Deus tem uma resposta através da boca dela, então liga para ela, chama ela. Quem diria? Alguns encostados, alguns vistos como escória, alguns não queriam nem que você ficasse perto, mas Deus resolveu ir ao teu encontro. Oh, aleluia! Deus resolveu ir ao teu endereço. Deus resolveu mandar alguém em Gadara. Deus resolveu ir aonde você estava, mas está sujo, mas está se ferindo com pedras, mas está atormentado, não importa. Eu vou lá em Gadara transformar aquela vida. E hoje você está aí, adorando a Deus, glorificando o nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E o que eu posso aplicar desse texto à minha realidade ou à nossa realidade? É que aonde nós não chegamos, Jesus chega. Aonde nós não conseguimos abrir caminhos, Ele abre. A transformação que nós não podemos fazer, Ele faz. O poder de libertar que não temos, Ele tem. Mas Ele vai usar você. Como usou esse homem transformado para a sua família e para as regiões de Decápolis. Ele vai usar você para chegar aonde ninguém chega. Naquela vida que ninguém consegue chegar. Eu lembro testemunho do meu pai. Morava no Estreito. O pai era viciado em drogas. Naquela época era o cogumelo. Uma das drogas da época.
E o pai morava numa casinha atrás da casa do vô. O vô tinha uma casa grande ali no Estreito, perto do Imperatriz. E o pai morava numa casa atrás. Ninguém entrava naquela casa. Ninguém ia lá atrás, nem os pais do meu pai tinham coragem de entrar lá. O pai tinha um cabelo grande, vivia na rua, chegava de madrugada, se trancava no quarto escuro. Um ambiente sombrio, dominado por Satanás. Até que um dia, Jesus usou um homem chamado Pastor Marçal, que é um centro de recuperação lá em Sara. Deus colocou o nome do pai na mente dele, no coração dele, o endereço do pai. Ele não sabia quem era o pai, nunca conheceu, nunca viu. Deus mostrou para o pastor Marçal. O pastor Marçal chegou na frente da casa dos meus avós, que já são falecidos. Bateu, a minha avó abriu. Eu quero falar com o seu Luiz. Ele está? Ele está. Minha avó perguntou, o senhor o conhece? Não, mas vou conhecer hoje. Aonde ele está? Ele está lá atrás. Só que ninguém entra lá. Ninguém consegue entrar por aquela porta, ninguém consegue adentrar aquela casa. Eu que moro aqui não entro lá. O pastor Marçal disse, mas eu vou entrar. E foi. Cheio de autoridade. Cheio do poder de Deus. Foi se encontrar com um homem possesso. Quando ele chegou lá, ele pregou para o pai. O pai era meio cético, sempre foi muito estudioso, um homem inteligentíssimo. Vivia na biblioteca pública de Florianópolis. Inclusive depois que se converteu, passava muito tempo lá, estudando, meditando, enfim. Um homem que tinha uma capacidade intelectual extraordinária. Ele chegou lá, pregou para o pai, eu vim aqui porque Jesus vai libertar a sua vida. E eu quero te levar para o desafio jovem hoje. O pai disse, não vou, tu vai. Não vou, tu vai. Até que o pai disse, eu vou. Só que eu não creio muito não, eu vou para ver como é que é. Fica tranquilo, que tu vai ver e tu vai ser transformado. O pai entrou no carro do pastor Marçal, foram para Içara. E o pai entrou naquele centro de recuperação. E Deus foi trabalhando gradativamente no coração, na mente dele, na alma dele. E ele saiu dali transformado e se tornou um crente chato. Sabe aquele crente que fica atrás do banco assim e dá uns berros de glória a Deus e aleluia. E às vezes um olhava para trás e ele dizia, o culto é lá na frente, pode olhar para lá. Deus transformou a vida de um homem que eu conheci, possesso. Meu pai foi o único na família dele que se converteu. Todos os problemas que aconteciam na família, ligavam para o pai. Todas as necessidades espirituais que aconteciam na família, liga para o Carlinho. Aleluia. Liga para ele, porque eles viram aquilo que Jesus fez na vida do meu pai. Eles viram a transformação, a minha avó viu a transformação na vida do meu pai. Quando eu nasci, a minha avó se desesperou, porque ela disse, meu Deus, é a cara do Carlinho, vai ser que nem o Carlinho era. Minha mãe disse, não, esse aqui já nasceu lavado no sangue do Cordeiro. Então o Senhor Jesus tem esse poder de fazer aquilo que nós não temos, mas Ele vai usar você para chegar em alguém que ninguém chega. Ele vai usar você para abrir caminhos aonde ninguém abre. Ele vai usar a sua voz, seu intelecto para transformar alguém, para mudar a vida de alguém. E o interessante, que depois que esse homem foi transformado,
Depois que este homem recebeu o milagre da libertação, ele anunciava em alta voz, dizendo: quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aquilo que Jesus falou para ele reproduziu. O Senhor fez grandes coisas na minha vida e teve misericórdia de mim. Fique de pé por bondade. A gente pensa que os milagres de Jesus é só no corpo físico, não. É na alma, é na mente, é na libertação, é salvando alguém, é trazendo alguém atormentado ao perfeito juízo, é trazendo alguém que vive nas mazelas do pecado à libertação, ao perdão, a viver na dependência do Espírito, tendo os frutos, ou o fruto do Espírito. E este milagre você contemplou? E este milagre você viveu? E você pode confirmar até hoje aquilo que Jesus fez na sua vida. Você pode confirmar até hoje aquilo que Jesus fez, que ninguém podia fazer. Ninguém entrava naquele quarto escuro até Jesus mandar alguém. Ninguém dizia que aquele seria libertado do poder do vício até Jesus encontrá-lo. Ninguém podia dizer que aquele casamento que já estava destruído seria restaurado até Jesus ter um encontro. Ninguém podia dizer que aquela mente que era cativa pelo diabo, que vivia depressiva, que vivia inundada na depressão e no amargo da alma, teria um encontro com o doce da vida, com o Senhor Jesus. E hoje você pode cantar aquele hino que o Diante do Trono canta. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos cantar mais uma vez, com todo fôlego, com todo vigor, por aquilo que Ele fez em tua vida. Vamos lá. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Nós não merecíamos, mas a tua graça nos alcançou. Nós estávamos aprisionados como este homem, mas o Senhor nos encontrou. Nós estávamos algemados, mas o Senhor nos libertou. E nós podemos dizer: o Senhor fez grandes coisas por nós, e teve misericórdia de nós. Tu és poderoso para fazer abundantemente mais, e Tu faz aquilo que nós não podemos fazer. Aleluia, 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 aleluia. Tu tens o poder, a autoridade
de realizar aquilo que para nós é impossível quando olhamos para alguém. Esse não tem condições de mudança até ter um encontro contigo. Aleluia, 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 aleluia. E nós conhecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos encontrou. E nós sabemos que o Senhor pode transformar alguém da nossa casa, da nossa família. Nos usa, Senhor, meu Pai, para o nosso lar, nos usa para os nossos familiares, nos usa, Senhor, meu Pai, para os nossos vizinhos, nos usa para os nossos amigos, e que nós possamos ser este canal que Tu desejas usar para transformar alguém. Que nós possamos ser este canal que Tu desejas usar para transformar a vida de alguém, porque Tu podes, porque todo poder, toda autoridade foi dada a Ti, e não há nada que Te impeça. Nada, Senhor, meu Pai, que impeça o Teu poder, o Teu agir, as Tuas mãos de operar, as Tuas mãos de realizar, e nós cremos em Ti, nós cremos no Senhor, nós cremos no Seu poder, em nome de Jesus.